Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, se o paciente ele tem um lábio mais longo, tá? Se o paciente ele tem um lábio mais curtinho ao sorrir, mais estreito, tá? Ou se ele tem um lábio mais normal, tá? E vocês podem fazer essa avaliação, não é só por olhômetro ali, você vai olhar e vai imaginar, tá? A gente tem como fazer essa avaliação. Como que a gente faz isso? O paciente que tem o tipo de lábio normal, a gente vai passar uma linha que tangencia essa região do lábio. E normalmente essa linha, ela vai vir aqui retinho e ela vai passar certinho com a parte mesial da íris. Não, gente, da pupila. Confundo. A pupila é o pequenininho, né? A íris é o maior. Então, os pacientes que têm um lábio normal, a gente vai passar uma linha e ela vai estar na parte mesial da pupila, tá? Então, a gente tá trabalhando com um lábio com tamanho normal padrão, tá? Se o paciente tem um lábio mais alongado, essa linha ela vai passar mais no meio para distal da pupila. Então, eu tenho um lábio mais alongado, tá? Se eu tenho um lábio mais curto, essa linha ela vai estar aqui mais pro cantinho do olho, mais pra mesial da pupila, da íris e não da pupila, tá? E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver também, gente, na nossa tomada de decisão e no nosso planejamento do nosso preenchimento labial, tá? Então, se eu tenho um paciente com um lábio normal e mais envelhecido, eu posso preencher toda a comissura aqui, que eu vou conseguir um lábio legal, ele tem um tamanho normal. Se eu tenho um paciente que ele tem um lábio mais largo, eu preciso ter cuidado ao preencher muito a comissura, né? Preencher bastante aqui as comissuras, mais para distal aqui, porque senão eu vou dar a impressão de ser um lábio ainda maior, tá? Se eu tenho um lábio mais curto, eu preciso trabalhar essa comissura, mesmo que não seja por conta do envelhecimento, já explico isso para vocês, para mim tentar dar uma melhorada nesse tamanho, porque é um lábio mais curto, para mim tentar dar uma impressão de uma alongada aí, tá? A comissura labial, normalmente a gente preenche quando o paciente ele já inicia um processo de envelhecimento. Então, quando a gente faz o preenchimento da comissura labial, a gente consegue dar uma levantada e uma sustentada nesse lábio, tá? Paciente mais jovem que tá procurando para fazer um preenchimento labial para estética, não necessariamente a gente precisa preencher a comissura labial. Paciente que já está iniciando um processo de envelhecimento ali no cantinho da boca, iniciando uma marionete, iniciando uma boquinha triste, a gente já precisa preencher pelo menos um pouquinho essa comissura labial. E aí a gente definir esse tamanho de lábio, se ele é maior, se ele é menor, se ele é normal, vai também nos indicar e nos mostrar qual cuidado a gente deve ter nesse preenchimento.